Um oferecimento. Auditus, aparelhos auditivos. Todos os dias temos que fazer escolhas. Qual a melhor roupa para usar hoje? Qual o melhor caminho até onde preciso ir? Afinal, sempre exigimos o melhor. E quando se trata da nossa casa, não pode ser diferente. É por isso que você pode contar com os serviços da Maria Brasileira. Quando o assunto é ser a melhor, ela tá muito à frente, pois conta com as melhores profissionais para garantir a melhor experiência de limpeza possível para você. Contrate pelo nosso site mariabrasileira.com.br. Existem alguns tipos de conexões. Aquelas que recarregam nossas energias no dia a dia ou trazem o mundo para mais perto de nós. Algumas conexões nos ensinam muito sobre a vida. Samar Materiais Elétricos, presente nas melhores conexões. Olá, estamos iniciando mais um programa Mali Toledo de Bem com a Vida. E hoje eu recebo aqui, gente, Renato Granieri, da Centercell, uma empresa referência aqui em Santos. Prazer, Renato, te receber aqui novamente neste programa para falar de assunto que todo mundo se interessa, que é celular, né? Verdade. Tudo bem, Mali? Tudo Prazer jóia. todo meu. Prazer. Renato, vamos já falando de assistência técnica, né, que a tua loja oferece. Como que tem sido essa coisa da assistência técnica na tua loja? O pessoal está procurando muito? Sim. A assistência técnica ela está cada vez mais em evidência, né? Então, na unidade 2, que eu abri lá na Trabucci, tem um técnico especializado dentro da loja. E hoje eu te digo que na loja do Supercentro, o carro-chefe lá é celular e acessórios. Sim. Já a loja da Trabucci, o carro-chefe hoje lá está sendo assistência técnica. Mas o pessoal leva o celular para arrumar também no Supercentro. Sim. E você leva para a Trabucci. A gente encaminha para a loja da Trabucci. Você tem um técnico específico. Sim, que dentro da loja. Que fica o tempo inteiro na loja. Exatamente. Então, se acontecer algum problema com o meu celular, eu tenho como recorrer a vocês. Na hora. Na hora. Isso, e dependendo do problema que for, a gente consegue atender fora de horário de loja, entendeu? Tem todo um diferencial. O cliente lá comigo não fica sem o aparelho. Então, é o cliente, o exemplo, você que trabalha com celular 24 horas. Estou com 2 na mesa. Deu problema no aparelho, eu tenho um aparelho reserva para deixar com você, para ter comunicação até o teu aparelho ficar pronto. Então, é todo um diferencial. Isso é um diferencial, né? Porque as pessoas hoje não querem ficar um minuto sem o celular. Não por questão de não querer ficar, por necessidade mesmo também, Exato. né? Esses dias a gente pegou uma cliente que o filho estuda numa escola particular aqui e a tarefa dele, a lição diária dele é feita por um aplicativo no celular. Ah, sim. Então, o aparelho dele deu um problema, que ia ficar uns 2, 3 dias fazendo um reparo de placa. Uhum. E ele não podia ficar sem fazer a lição porque ele perde ponto e tudo isso, né? Aí a gente emprestou um aparelho provisório, a gente baixou o aplicativo da escola, então ele não perdeu lição, acompanhou a classe. Enquanto isso, o aparelho dele ficou na assistência. Uhum. É bem legal. Você trouxe aqui alguns dos iPhones, né? Que é o seu carro-chefe, na verdade, iPhone, na loja, né? Exato. O nosso carro-chefe lá é aparelho da iPhone. Mas a gente trabalha também com a linha da Xiaomi, né? Que são os Redmis também. Sim. O que você acha Você é suspeito que você tem iPhone, eu sei. Mas o que você acha, assim, da Xiaomi? É uma linha muito boa. Vende bem, porque o custo-benefício é bom. Então, hoje, um exemplo, um aparelho da Apple de primeira, de ponta, hoje você vai pagar na faixa de uns R$6.000, que está sendo o iPhone 13, 14. Você já pega um aparelho de ponta da Xiaomi hoje por R$2.500. Então, assim, com memória boa, câmera boa. Só o sistema que é Android, né? Já a Apple não tem um sistema iOS que é diferenciado, exatamente. O que eu penso, tá? Não sei se eu tô correta, mas, por exemplo, se eu tenho um iPhone, eu tenho um valor na minha mão. Exato. Eu acho que ele não desvaloriza como a Xiaomi desvaloriza. Não. Esse é o diferencial. É o diferencial, né? O iPhone eu brinco até que é um cheque na mão, né? Porque é um aparelho que qualquer assistência ou loja que trabalhe com vendas, a minha, por exemplo, eu pego na troca de um outro iPhone. Já um Redmi, um Xiaomi eu não pego. Mas um iPhone, você tem um iPhone 11, 12,
Ah, Renato, eu quero fazer um upgrade para um 14. Eu pego o teu na troca, sendo iPhone, entendeu? Se for o outro aparelho, outra marca, não. Não, aí eu já não pego. Porque entendi. o iPhone, ele tem um mercado exclusivo dele, né? Ele se vende muito fácil. Mesmo os usados. Mas você acha que é por conta da marca, que se tornou uma marca muito referência? Sim. Ou por conta do próprio sistema do aparelho? Não, é marca. A marca? iPhone hoje, assim, é um aparelho top, não tenho o que falar. Tanto que você pega um iPhone 13, o sistema dele roda com 4 GB RAM. Você pega um Android, para ele rodar igual um iPhone, ele vai ter 10, 12 GB RAM. Então, assim, é um sistema totalmente diferenciado da Apple. Entendi. E, assim, é muito... Como é que eu vou te dizer? Mas hoje é visual, né? Você dizer que você tem um iPhone, você mostrar um aparelho é diferenciado, né? Então, o que as pessoas muitas procuram por isso. Muita gente entra no iPhone nem por ser, porque eu quero ter o iPhone porque a câmera é isso, nem sabe, nem conhece. Eu tô meio a meio, assim, eu tô com um iPhone, mas eu tô com um Xiaomi. Mas eu gosto porque dos quer dois. ter o... eu tenho um iPhone, entendeu? É mais... Tem isso, então? Tem muito. Não, o funcionamento do aparelho a gente sabe que é muito bom, não tem nem como questionar. Não. Agora, eu tive... É que isso já é até antigo também, eu acho que a loja de vocês nem vendem, né? Tipo, do 6 para baixo, não mais, né? Não, porque não atualiza, né? Não atualiza. A Apple, ela é meio que exclusiva, assim, ela força o cliente, você quer ter um iPhone, então você tem que acompanhar... É tipo uma Ferrari. Você acompanha a empresa. Então, ela lançou o 14, você tem um iPhone 8, já vai acabar a atualização do 8, inclusive. Então, ela te força a subir junto com ela para você não ficar ultrapassado. Então, ela trava a atualização. Aí, travando a atualização, você já não consegue baixar uns aplicativos, atualizar aplicativos. Mas então, isso quer dizer que a gente fica na mão da Apple? É, mais ou menos isso. Quer ter Apple, você tem que acompanhar a empresa, é mais ou menos isso. Quer ter Apple, paga para ter. Só que é todo um diferencial. Exemplo, na loja da Trabus, que pega as assistências, a gente pega a Apple para fazer reparo de placa, troca de tela, que é o que mais acontece, o pessoal derruba e quebra. Mas é um aparelho muito difícil de dar problema. Um exemplo, eu pego lá a linha, não falando mal, né? Mas já falando, né? Mas você pega uma linha Samsung, Motorola, LG, o próprio Xiaomi. Às vezes o aparelho com menos de 1 ano já dá problema de conector de carga, bateria. Então já a Apple, a gente pega o telefone lá da Apple com 3 anos de uso, intacto, original, assim. A única coisa da Apple que a gente troca fora de queda, alguma coisa específica, é bateria, que ela tem a vida útil. Essa questão da bateria sempre foi um problema, né? Quando as pessoas falam da Apple, já logo se lembra da bateria Exato. Do telefone. Mas do iPhone 13, até o 11 já começou a melhorar, mas do 13 eles deram um grande salto na bateria. Porque eu acho que vieram as concorrências, eles começaram a observar isso também. Os miliamperes estão bem melhores, está durando muito mais a bateria. E a Apple está o tempo todo se atualizando, né? Então, por isso, consome um pouco mais também de bateria. Entendi. Renato, eu vi uma entrevista sua no Muretas, inclusive, falando sobre o salto, né, que você deu, sobre você estar na pandemia e você ter tido a ideia de montar a loja. Eu achei bárbaro. Me conta aí um pouquinho disso, né, para o pessoal que está nos assistindo também. Eu montei a loja no lockdown, na verdade, né? O povo falou, tá louco? Todo mundo falava. Mas eu fui contra o pensamento de todos. Porque eu sou assim, eu não sei se isso é certo ou errado, mas eu tenho uma linha de raciocínio. Então, se eu vejo que vai ser viável, que vai dar certo, eu entro, entendeu? De cabeça. Um ponto que você, te interrompendo, mas assim, um ponto que você colocou na entrevista que eu li, que foi feita lá pelo Vinícius Milani, foi que você pegou um preço de aluguel mais em conta, um ponto estratégico melhor, né? Porque o Supercentro, exato. Do Supercentro, justo. Porque lá no Supercentro teve o ponto onde é a minha loja hoje, o ex-inquilino não aguentou, né? Então ele fechou e é um ponto muito bom ali. Você conhece ali, você sabe que é um dos estratégicos, né? Só que com aquele problema de pandemia, lockdown, todo mundo tava recuando, ninguém queria investir em nada e eu fui ao contrário do pensamento das pessoas. Eu falei, agora é hora de você ver um ponto comercial, reforma, adequação da loja, e foi o que eu fiz. E com isso eu consegui uma luva menor,
um aluguel menor por uns 3, 4 meses. E deu tempo de se reorganizar. Isso, foi o tempo que eu reformei. Eu fiquei 3 meses mexendo na loja. Mas também o pessoal, nesse período, também começaram a comprar pela internet, né? Sim. Você usou esse período para fazer as vendas pela internet? Eu comecei a vender online, a loja nem estava funcionando ainda. Só tinha mercadoria e eu comecei online. Hoje eu acredito que até vende-se online também, mesmo tendo as lojas, né? Vende, mas é pouco em relação à presença física dos clientes na loja. Porque hoje as pessoas já estão querendo ir, visitar, olhar o produto, exatamente. Né? Uhum. Mas eu fui bem arrojado, eu acho, assim. Eu li a entrevista e falei, que ideia maluca, Tanto né? que hoje o ponto da minha loja lá você não acha. No Supercentro, o ponto da minha loja eu não tenho nenhum vago hoje. Entendi. Eu tenho umas perguntinhas, porque antes da gente gravar, eu coloquei aqui uma caixinha de perguntas nos meus stories. Tá. E falando que ia gravar com você e tal, que tem assistência técnica, né? Então, eu tenho algumas perguntas para te fazer e você me fala, né? Se isso é verdade ou não. O que você me responde? Tem aqui, ó. Verdade que celular foi feito para durar 1 ano? Não. É mito. É mito? Mas explane mais esse assunto pra gente, né? Depende muito do aparelho que você compra, né? Então, assim, hoje tem aparelhos que... Mas tu ouve muito isso. A gente escuta. Mais um exemplo, tem aparelhos hoje que você compra, as pessoas às vezes compram aparelhos usados, aparelho que foi mal usado, aparelho que tem peças paralelas dentro do aparelho. Então, já compra um aparelho danificado. Vai entendeu? durar 1 ano mesmo, né? Até menos. Até menos. Então, a resposta é um mito. Isso não existe. Tá, mas não tem uma certa durabilidade. Aí, comprei um aparelho, tem que durar quanto tempo? Não tem isso, Não, isso aí vai do uso do cliente, né? Da forma como ele... E das atualizações que você acabou de falar também, né? Exatamente. Se for um iPhone, por exemplo, né? Exatamente. Ó, exemplo, tem aparelho da Apple que eu pego na loja de 5 anos que tá intacto. Tem aparelho que eu pego lá da Apple que não tem 6 meses, tá todo... É uso, né? Judiado, Então depende muito do uso. A forma que você usa, como você armazena o aparelho. Uma coisa que as pessoas fazem muito também... Os iPhones novos não, porque eles são resistentes à água. Mas uns aparelhos mais antigos, mesmo a linha Samsung, Xiaomi, Motorola, enfim. As pessoas têm o costume de tomar banho e levar o aparelho para dentro do banheiro. É verdade. Então, aquele vapor do chuveiro, exatamente. Tem aparelho que não tem blindagem. Aí, o vapor do chuveiro vai entrando ali pelo conector de carga, pelo próprio microfone. E tudo isso vai umedecendo a placa do aparelho. Chega uma hora que ele dá um curto. A pessoa, mas eu não molhei, eu não... Depende, você não molhou de mergulhar na água, mas o fato de estar com ele no banheiro, por exemplo, aquele vapor vai indo. Então, com o tempo, ele vai criando umidade. Chega uma hora que dá curto em placa. E às vezes a pessoa fala, mas eu nunca molhei meu aparelho. Aí na hora que a gente abre o aparelho na loja e mostra para o cliente, mas eu nunca molhei. Aí o pessoal também carrega muito para ir na praia, né? Isso também interfere? A areia da praia danifica muito. Às vezes entra areia no conector de carga. Até o próprio suor, né? Que a pessoa às vezes usa no braço para poder correr. Exatamente. Tudo isso danifica. Tem que saber cuidar do aparelho. Os novos, eles têm a blindagem. Mas eu até falo para os clientes... Ele é uma blindagem, mas não é uma blindagem à prova de tudo, entendeu? É uma blindagem para segurança, mas nem por isso você vai jogar na areia da praia, não vai, entendeu? Porque tudo isso danifica. Sim. Tem outra pergunta aqui que eu acho que você já até respondeu, que é: o meu celular esquenta, o que pode ser? Depende do aparelho. Um exemplo, iPhone. Quando o aparelho está esquentando, pode ser reparo de placa, algum componente em curto. Pode ser bateria ou o próprio Face ID, porque o iPhone ele tem um desbloqueio facial. Então, até o Face ID em curto, ele vai gerar um circuito, um choque na placa, vai aquecer a placa, aí da placa, a bateria vai ter um choque com a placa também, porque ela está em curto, então uma coisa vai puxando a outra, entendeu? Então, o aparelho esquentou, leva para assistência, porque pode ser desde um simples reparo de placa, uma troca de bateria ou um Face ID, mas a pessoa que vai utilizando ele dessa forma, com o tempo,
corre o risco até de ocasionar uma explosão do aparelho, perde o aparelho, sem contar que você pode também incendiar alguma coisa, Deus me livre. De vez em quando sai no noticiário isso daí, então acontece. Né? De vez em aparelho quando... esquentando não é normal. Não é normal? Não. Leva para assistência técnica? Leva para assistência. Normalmente é bateria e reparo de placa, normalmente. Tá. E dicas para uma bateria para vida longa, o que você falaria para as pessoas? Porque... eu acho que você já me falou isso, questão de carregar com 10%, mas conta aí pra gente. A bateria do aparelho, ela, claro, vai de 100 a 0. Tem gente que espera o aparelho descarregar para carregar. É um erro muito grande, porque você força a reinicialização da bateria, então a durabilidade dela vai diminuindo. Uhum. Então, o ideal, chegou em 15, entre 15% e 10%, já põe para carregar. Tá, mas agora pegando esse gancho da bateria, aquele aparelhinho que eu esqueci o nome, é um carregador de bateria portátil, né? Sim. O power bank, você fala. Tá. Eu posso utilizar ele, que ele não vai comprometer também a bateria do meu celular? Não, pode. Não tem problema? Não, desde que seja uma marca homologada, tudo certinho, pode. Uhum. Um exemplo, tem aparelhos que ele mesmo, um exemplo, o iPhone. Você pode colocar para carregar, eu faço isso no meu, à noite... Eu deixo até de manhã. Por quê? Porque ele tem um sistema dentro dele que quando ele atinge 100% da carga, ele mesmo corta o carregamento do aparelho. Então, ele pode estar na tomada, que ele não vai ficar lá forçando, carregando. Não, chegou em 100%, porque também ele corta. Não pode, né? Deu 100%, eu tenho que tirar da tomada. Porque força. Então, assim, são coisas que a Apple tem que faz o diferencial. Então, mas essa história que o pessoal fala, vicia mesmo, então? Vicia, com certeza. Se você não faz o uso correto, vicia. Vicia. Tem gente que com 30%, 40% já põe para carregar o celular. Tá errado. Eu faço isso. Aí vai viciando a bateria. Então, quando eu chegar num determinado tempo, quando ela chegar nesse período de 30%, 40%, se você não carregar, de repente ela cai para 5% e desliga o celular. Porque ela já viciou naquele carregamento, naquela determinada porcentagem, entendeu? Entendi. Bom, e aqui por último, perguntar, quais são as principais procuras por assistência técnica na loja? Vamos lá. Quais são? O que eles mais buscam na assistência técnica? A primeira é troca de tela. Ou seja, derruba muito celular. Troca de tela. E o iPhone, ele tem uma... É como se fosse não digo... Mas ele tem um mecanismo próprio dele. Então, qualquer peça que você troca do iPhone, ele vai acusar no aparelho. Então, vamos supor, se você trocar uma tela... Se você não usar uma tela original, a gente faz o que a gente chama de iCopy. Então, a gente pega as informações da tela original do aparelho, passa para a tela que vai colocar no lugar. Porque se você não faz isso, que é um aparelho digital que a gente usa, ele aparece informação, que é uma peça não reconhecida pela Apple. Então, na hora de vender, você perde muito valor. Então, tela, bateria, até conector dos iPhones 13 para cá, a gente tem que passar pelo iCopy. É como se fosse É um sistema, é como se fosse um scanner de veículo, é mais ou menos isso. Você tem que escanear a peça original, passar as informações dela para a peça nova, para o aparelho reconhecer a peça e não dar como peça desconhecida. Entendi. Então, a primeira, tela. Segunda, bateria. E você está falando de todas as marcas, geral. E terceira é conector de carga, que também é um grande problema. As pessoas... compram qualquer tipo de carregador, eu quero o mais barato. Não cai nessa. Porque é um barato que sai caro, Você pode colocar fogo no aparelho. Esses dias a gente pegou um cliente, ele dormindo. E aí derreteu o carregador dele. Nossa. Derreteu o conector do aparelho. A gente conseguiu salvar o carregamento de novo. Trocou a placa toda. Mas o aparelho ficou todo derretido. Porque foi um carregador que ele comprou, daqueles mais baratos, sem homologação, sem certificado, sem nada, sem garantia. Não tem problema de não ser o original, mas ele tem que estar homologado. Eu mesmo vendo na loja a linha original Apple, carregador, cabo, aquela bateria PEC que vai nessa capa de indução. Mas tem também a primeira linha, só que eu vendo uma primeira linha com garantia de 90 dias, homologada pela Anatel, entendeu? Então, tudo isso tem que ver na hora de comprar, porque às vezes você está com um aparelho caro na tua mão, aí por um carregador que você economiza aí 50, 70 reais, 80 reais, você danifica uma placa que vai te custar 500, 600 um reparo. Entendeu? Até tela, às vezes, queima por conta de carregador em curto.
Então, assim, é muito complicado. São muitos detalhes, na verdade, se a gente for parar para pensar, né? A gente não faz o uso muito correto do celular. Ninguém faz, muito difícil. Porque isso tudo que você está dizendo... É muito difícil. Eu acho que quase ninguém faz ao pé da letra. Não. A gente até sabe de alguma coisa, mas acaba não fazendo, né? O negócio do celular ser carregado com 10%, às vezes a pessoa... mas eu tenho que estar com o celular carregado 100% porque eu vou sair e só vou voltar no final da tarde. Aí entra essa questão de usar um carregador portátil. Sim, ou... é bom. Tá. Então ele me salva nesse período aí para eu não passar um sufoco, mas ter o... Exatamente. Tá com bateria no celular 30%, 40%, leva o carregador portátil. Chegou em 15%, 10%, põe para carregar. E falar no celular com ele carregando, eu posso? Também não é bom. Não é bom ou não pode? Não, poder... a gente faz isso, mas né? não é bom porque ele força, né? Ele força a bateria do aparelho. Entendi. Entendeu? Tem gente que tá carregando e tá assistindo vídeo também. Isso daí consome demais. Já me entregando que eu faço tudo isso, Isso aí destrói a bateria do aparelho. Entendi. Assim, não é a curto prazo, né? Mas é a médio prazo, não é a longo prazo, não. Não é? Não. Entendi. Estraga mesmo. Mas eu acho que... todos esses detalhes é muito importante a gente ficar sabendo, porque a gente vai zelar mais pelo celular, Sim, né? Com certeza. E hoje nossa vida sem celular não é nada, né? O que a gente faz? Né? Eu já usei a assistência técnica de vocês, é perfeita. Gostou? Gostei. Felipe, nota 10, tá lá, prestativo, Sim. né? E realmente a gente fica até angustiado, né? Se ficar sem o celular. Porque você fala, minha vida tá aqui. Hoje em dia ninguém vive mais, né? Sem aparelho de celular. Não. É verdade. E o Felipe muito prestativo, né? Até te acalma, né? Calma, Sim. vai dar tudo certo, né? Sim. Porque quando o aparelho, ele de repente acontece de dar um problema e você ter que levar para assistência... Primeira coisa que você vê agora, que eu faço da vida. Porque verdade. às vezes tá anotado, até a agenda tá anotada ali. Tudo Tá tudo anotado no celular. Banco, tudo. Banco, inclusive isso também. Então, fica meio que na mão do celular, né? Sim. Hoje eu tô até com um aparelho reserva, mas assim... Ninguém gosta de ficar carregando 2 aparelhos, né? E você tem normalmente só um com tudo que tá ali. Sim. A sua vida tá ali. Então, a assistência técnica nesse sentido também faz um diferencial muito grande na sua loja, com né? certeza. Quando eu inaugurei a primeira loja, eu fui bem resistente com a assistência técnica. Porque, porque tem técnicos e técnicos, né? Só que não tem como você ficar sem uma assistência técnica na loja. Então, o que eu fiz? Quando eu fui abrir a loja da Ponta da Praia, eu já foquei nisso. Eu falei, não, aqui eu vou colocar uma assistência técnica especializada e uma pessoa... Para ficar aqui já... E um técnico de confiança, né? Então, eu pesquisei muito até chegar no Felipe. Porque o que acontece? Esse aqui é até uma ideia legal para os clientes. Não levar o aparelho celular para qualquer assistência. Eu vi uma ali que é bem barato, um exemplo. Bem mais barato que a Centercell ou outra loja, enfim. O que acontece? Hoje, para você deixar um aparelho numa assistência técnica, normalmente, para o que vai ser feito nele, a gente precisa ter a senha de tela do aparelho. Então, a gente precisa destravar o aparelho. Um exemplo, vai fazer um reparo de placa. Quando é feito o reparo, eu preciso da senha de tela do cliente para destravar, desbloquear o aparelho, testar os componentes, testar se está tudo ok. Então, assim, dependendo da assistência... O técnico é igual um computador. Você leva para uma assistência qualquer, às vezes eles pegam fotos tuas armazenadas e distribuem senhas de banco. Então, assim, tem que tomar muito cuidado onde você deixa o seu celular, entendeu? Isso eu prezo muito na minha loja. Tanto que eu, como proprietário, eu estou sempre à frente disso. Estou sempre à frente dos clientes, então tudo que é tipo de assistência, eu estou sabendo o que está entrando e saindo da loja. Tô percebendo. Apesar de ultimamente eu tô bem sobrecarregado, mas eu não largo mão disso, porque... Mas todas essas informações que você tem, você vai pegando porque você quer entender como é que tá funcionando tudo ali da tua loja também. Todo dia eu tô na loja, todo dia eu passo na loja da Trabuce e Supercentro. Tanto que hoje, se você entrar em contato com o celular da Centercell, você vai falar primeiro comigo. E eu que te passo, encaminho para o técnico ou para vendedor, entendeu? Então, assim, eu tô a par de tudo. Entendi. E essa parte da assistência que é interessante, para você não levar em qualquer uma. Porque acontece, viu? A gente vê muito isso. Deixei meu celular para arrumar, tipo, perdi foto, ou então tem foto minha...
rodando na internet. Acontece isso? Acontece, é igual computador. Porque quando você vai fazer uma assistência, você precisa da senha de tela. Para você testar o aparelho. E tem cliente que não quer deixar senha de tela. Então, a gente pede para o cliente, às vezes, zerar o aparelho. Eu não posso zerar o aparelho porque eu vou perder minhas informações. Então, é algo que eu prezo muito. Tanto que você chegar na minha loja hoje, para você fazer uma assistência, você tem uma ordem de serviço. Aí lá consta todos os itens da loja, todas as observações que a loja se responsabiliza, entendeu? Então, tudo isso tem que ser bem criterioso. Tem um termo para assinar? Tanto que... Mas se você for deixar o aparelho lá... Qualquer assistência. O cliente, ele assina um termo e a loja se responsabiliza pelo aparelho daquele momento em diante, até a entrega do aparelho. Tudo que está lá dentro. Tudo. Tanto que eu tenho cliente meu já Mas aí você assume riscos, né? Demais. Demais, né? Tem cliente meu que hoje é amigo meu. Amigos, né? Tem um deles, inclusive, que tem um bar no Canal 3. E ele é assim, ele deixa o aparelho, às vezes, comigo, dele, da esposa, do filho. Ele já manda com a senha do aparelho... gravado aqui atrás, porque ele já sabe que precisa. Então, assim, e a única loja que ele faz é comigo, porque ele sabe que lá comigo não tem... É a confiança, né? Deixa lá desbloqueado, onde tem cartão de crédito. Então, assim, tem que tomar muito cuidado onde você deixa teu celular. Sim, mas não é à toa que vocês se tornaram referência também aqui na Baixada Santista, justamente por causa desses diferenciais. Sim, sabendo que você está à frente, né, das suas empresas dessa maneira... Claro que o cliente, ele sabe disso, que te conhece, te vê sempre nas lojas... sabe da responsabilidade. Exatamente. Então, e o tempo de loja que você já tem, enfim, acaba criando mais credibilidade para a Centercell também. Exatamente. Né? Uma coisa que eu prezo muito também é pela agilidade no serviço, né? Então, hoje tem lojas que... um serviço que eu faço em 2 horas, tem loja que demora, às vezes, 2 dias para te entregar o aparelho. Eu procuro fazer o mais rápido possível. E eu vejo a necessidade de cada cliente, exatamente. Não é isso. Então, eu tô... assim, o Felipe falta... ficar maluco comigo, mas eu... O Felipe falta ficar maluco comigo também. Outro dia eu dei trabalho pra ele, tadinho. Eu fiquei lá plantado, esperando. Super confortável, tem cafezinho, tem sofazinho pra ficar lá, enfim. Legal. Fiquei esperando mesmo, porque eu precisava do aparelho. Eu falei, eu não saio daqui enquanto o meu celular não ficar pronto. Sim. Porque, na verdade, é isso que a gente tava falando. Sim. Chega uma hora que você fala, eu preciso desse aparelho. Embora eu tava com outro aparelho, mas tudo que eu tinha de mais importante estava no outro. Sim. Então, eu realmente fiquei lá dando trabalho pro Felipe. Mas deu tudo certo, ele resolveu. E eu até admiro muito a calmaria dele para resolver, porque quando abre ali para fazer algum reparo, alguma coisa, é tão minucioso tudo, né? Então, o cara tem que ter a manha, né? Qualquer dia você entra lá atrás tem um escritório lá atrás, que é onde ele fica, que é a sala técnica dele. Qualquer dia você passa lá, entra e vê os equipamentos dele. E ele fica na calmaria. Assim, é coisa de maluco mesmo, pra quem gosta. E a calmaria dele é o que faz ele ser um diferencial, porque com certeza. Ali é tudo... as peças são só pro microscópio que você consegue fazer um reparo de placa, um exemplo. Muito pequeno. Eu vi ele mexendo em alguma coisinha ali na frente, porque às vezes ele fica ali na frente mexendo. Isso. Eu falei, meu Deus. Mas tem talento pra tudo, cada um tem seu talento, então tá tudo certo, né? Verdade. E é isso. Renato, eu te agradeço muito de você ter vindo aqui para falar, tirar dúvidas, né? E falar um pouco mais sobre esse assunto que é tão interessante para tanta gente, que todo mundo tem celular, né? Também. Verdade. Então, eu te agradeço pela sua vinda. Já está convidado para vir para o próximo, tirar mais dúvidas nossas aí também. Legal. E seja sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado. E quem precisar de acessórios também, além de assistência técnica... É verdade, a loja tem vários acessórios, Tudo né? de case, as películas, lançamentos do mercado eu tenho lá, com o melhor preço. Lançou, tá lá no Centercell. Tá lá, com o melhor preço da região. Renato, eu consegui o mesmo produto por um preço X. Traz para mim o orçamento que eu cubro e fecho o negócio na hora. Negociante, gente. Então tem tudo de eletrônicos também, viu? Fones, Bluetooth, caixas de som. Vocês têm assistência técnica de eletrônicos. Nós também. Não falamos aqui, mas vocês também fazem, né? A gente vai marcar uma próxima para falar, mas o Felipe, ele também faz assistência técnica em videogames, computadores, completo lá. Não, o próximo você já vem pautado com isso pra gente falar aqui. Legal. Gente, eu preciso... Você viu que a gente tá de caneca nova, né? Eu vi, eu tava olhando aqui. Tá linda essa caneca. Legal. Essa caneca aqui, gente, foi da Criarte. Muito obrigada. As meninas fizeram elaborar essa caneca pro podcast da Mari Toledo aqui. Lindíssima. Então, nós temos agora a caneca oficial aqui pela Criarte. Muito obrigada. Renato, muito obrigada. Te agradeço demais. Obrigado. Gente, muito obrigada a todos os patrocinadores que ao longo do programa vocês foram vendo aqui, passando
foi rolando aqui. Ao Portal Muretas, que é parceiro nosso, já fez entrevista contigo também. Já, o Vinícius. O jornalista Vinícius Milani tá com a gente. E é isso, gente. Ficamos por aqui, então.